O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Meus irmãos, essa mensagem, que foi assinada por um anjo guardião, vem mais uma vez nos esclarecer sobre as dificuldades e problemas com que nos deparamos em nossa vida, mostrando que eles constituem as provas que devemos enfrentar para nosso crescimento espiritual, pois buscando todos os meios disponíveis para superá-las, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado em relação às nossas dificuldades. Devemos sempre buscar superá-las, sabendo que elas foram colocadas em nosso caminho, não para que as suportássemos como se fosse um castigo ao qual nos devemos curvar e sofrê-lo em sua maior intensidade. Não mesmo. Devemos tentar sair daquela situação, resolver aquele problema de todas as maneiras que pudermos. E aí, caso realmente não consigamos, devemos exercitar a nossa resignação, sabendo então que aquela situação ou condição deverá ser atravessada e que não nos faltará força para vencê-la. Nessa mensagem, o benfeitor também nos diz que Deus nos dá as provas de acordo com as nossas forças e que elas se apresentam naturalmente em nosso caminho, não havendo, portanto, nenhum sentido em procurarmos agravar as nossas dores, buscando a mortificação do corpo, a privação voluntária de recursos, somente para aumentar nosso sofrimento, pois isso não acrescenta nada em nossa evolução. A única condição em que a privação a que voluntariamente nos submetermos é útil é aquela em que empregamos o fruto dessa nossa privação no auxílio de nossos semelhantes. Ou seja, eu deixar de ter alguma coisa, mesmo que seja um luxo, um supérfluo, para prover o próximo daquilo que lhe falta. Ou ainda, se eu reduzir meu tempo de lazer ou de descanso, ou mesmo as horas extras do trabalho, para empregar esse tempo na prática da caridade. Isso será meritório. E o último aspecto desta mensagem a comentar é o seu final, onde, como consequência de tudo o que foi dito antes, o Espírito reforça a necessidade das provas para o nosso crescimento e que, por isso, retirar-se do mundo para não ficar exposto às tentações somente fará com que o Espírito tenha que repetir essa experiência em outra encarnação, pois só aprenderemos a controlar nossas emoções, a vencer as inclinações más que ainda trouxermos dentro de nós, se tivermos contato com situações em que sejamos tentados a nos deixar levar por elas. Esse é o bom combate que o apóstolo Paulo relatou ter empreendido e vencido, resistindo aos apelos do passado, usando o escudo da fé. Correr desse combate contra nossas imperfeições não é evoluir, é estacionar. Essas são as provas que, quando vencidas, nos engrandecerão espiritualmente. Então, meus irmãos, é necessário que procuremos nos conhecer realmente, identificando nossas virtudes e nossas imperfeições, para que encontremos o limite para aquilo que podemos e queremos realizar. E desta forma, não nos decepcionarmos se abandonarmos uma tarefa que julgávamos em condições de executar, mas que na verdade estava acima de nossas forças, e nem nos envaidecermos ao executar com facilidade algo que na verdade não nos custou nenhum esforço e que poderíamos até ter feito muito mais. Lembremos que o Pai não espera que executemos nada além de nossas forças, do nosso limite, pois Ele não exige do aluno o comportamento do mestre, mas espera dele comprometimento e esforço constante no aprendizado. E ouçamos agora uma mensagem do Espírito Irmão José, que está no livro Passo a Passo, psicografado por Carlos Bacelli. Como conduzir-se? O homem não deve disciplinar-se de maneira violenta. A disciplina extrema pode, mais tarde, levá-lo aos extremos do desequilíbrio. Há quem afirme que o segredo da sua evolução espiritual está em o homem contrariar-se. Embora não contestando, somos de opinião que as emoções carecem ser controladas sem agressão ao psiquismo. Não se muda o curso do rio sem que se lhe prepare o leito adequado. A autoflagelação moral cria certo desencanto na alma. Inocula-lhe a tristeza, decepa-lhe as esperanças. O homem deve conduzir-se com naturalidade no caminho natural da vida. Tanger os próprios sentimentos com sabedoria com que um pastor tange o seu rebanho de ovelhas. Não é permitir-se fazer sempre o que se deseja, mas também não é castrar-se em tudo o que se quer. É sentimentar-se a pouco e pouco. Se a lei nos educa sem violência, por que haveríamos de violentar-nos?
O homem contido não é um homem espontâneo. Tudo o que é imposto tem data certa para desaparecer. E ao final de nossas reflexões, elevemos os pensamentos em prece. Mestre Jesus, tua passagem entre nós configurou um raio de luz no meio de densas trevas. Tua mensagem de fé e esperança suavizou nossas dores e nos forneceu o caminho de saída do pântano de nossas imperfeições em que vagamos sem rumo. Mestre, mostraste-nos que cada um traz às costas a sua própria cruz, adequada às necessidades individuais. Advertiste-nos a esperar tribulações no mundo, mas ao mesmo tempo deste-nos a garantia de que estarias conosco a cada passo do caminho, atenuando nossas dores e dando-nos forças para prosseguir. E assim também opera o Pai, que nos faz colher os frutos daquilo que livremente plantamos, para que aprendamos a escolher melhor, colocando em nosso caminho as provas necessárias, adequadas e suficientes ao nosso grau de maturidade espiritual. Assim, Jesus, que vejamos em Tua promessa de consolo aos aflitos um estímulo para que não nos detenhamos na caminhada e nem nos acomodemos às nossas imperfeições, pois se erramos 1, 2, 3 vezes, não significa que não poderemos acertar na próxima tentativa. Que não agravemos nossas provações por falta de iniciativa ou por não vislumbrarmos outro caminho. Que busquemos força em Ti e em nossos amigos espirituais para vencê-las, pois sempre é possível resgatar nossos erros pelo uso do amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Que estejamos contigo, assim como Tu estás sempre conosco.